Queridos, eu estou muito feliz aqui com a presença de vocês. O Senhor tem sido assim grandioso, o Senhor tem nos abençoado de uma maneira sobrenatural. Eu tenho ficado maravilhado com tudo aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que o Senhor ele vai fazer no nosso meio. Nós agora recentemente voltamos do encontro com Deus. Alguém sabe aqui o que é encontro com Deus? Quem sabe? Então, assim também é o encontro. Você só vai saber quando você participar. Amém? Nós aí estamos planejando, ainda não é nada certo, mas para o mês de abril, um novo encontro, que vai ser o nosso segundo encontro. E eu tenho certeza que vai ser também uma bênção. Se você quer conhecer, não sabe o que é, eu só posso dizer uma coisa para você. O encontro com Deus é tremendo. Amém? Vai ser uma grande bênção na sua vida. Glória a Deus. Queridos, o Senhor tem falado muito comigo nestes últimos dias. E eu tenho observado, tenho percebido tudo aquilo que Deus ele tem feito. E durante essa semana em especial, Deus me deu um tema. E eu passei a semana toda meditando nesse tema, estudando, um tema que eu já conheço, mas o Senhor falou muitas coisas novas ao meu coração. E eu, meditando nesse tema, a respeito desse homem, a respeito de Obed-Edom, e o Senhor pôde falar muitas coisas ao meu coração. E nós aqui trabalhamos com célula, a nossa igreja é uma igreja em células, e nós damos muita ênfase ao discipulado, nós damos muita ênfase às células, e o Senhor falou muito ao meu coração a respeito também dos irmãos que abrem as suas casas para receber essas células. E muitas vezes nós nos esquecemos, é claro que nós como pastores, como líderes, nós nunca esquecemos disso, mas no bom sentido, a importância de você ter uma célula na sua casa. E o Senhor vem falando comigo já há um bom tempo a respeito desse tema, e eu quero compartilhar isso com você. Mas antes de nós iniciarmos a palavra, a mensagem, eu quero saber aqui quantas pessoas, eu quero que você levante a sua mão, quantas pessoas tem aqui que tem uma célula na sua casa, que tem uma célula na sua casa? Olha só, glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui deseja um dia ter uma célula na sua casa? Levante sua mão. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. E você pode ter certeza que isso vai ser motivo de bênção para a sua vida. E é sobre justamente com você que tem esse desejo, e você que não tem esse desejo, que você também possa ter. Porque a palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de 1 Crônicas, nós vamos ler aqui alguns versículos, o livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, nós vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo de número 5, 1 Crônicas 13, a partir do verso de número 5, amém? Glória a Deus, todos encontraram? Se alguém tiver sem Bíblia, nós temos aqui também no telão, você pode olhar ali, acompanhar ali, ok? Vamos lá? 1 Crônicas 13, a partir do versículo de número 5, diz assim: Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sió do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Eusá e Aiô guiavam o carro.
Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém, queridos? Amados, eu quero dar um tema para essa minha mensagem. E o tema dessa minha mensagem é as atitudes de alguém que ama a Deus. Queridos, nós vemos aqui o rei Davi no início do seu reinado. E o rei Davi, todos nós sabemos que ele era um homem, a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi, ele era voltado para o Senhor. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele desejava, era uma forma, uma maneira de agradar a Deus. Era uma forma de estar perto de Deus. Davi, ele foi o autor da maioria dos salmos. E os salmos, ele tem uma linguagem poética. E nós vemos, um salmo muito famoso, que todos conhecem, o Salmo capítulo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então são palavras do rei Davi dizendo o que ele esperava do Senhor, o que ele desejava que o Senhor fosse para ele, e no seu coração era exatamente isso que Davi desejava. Davi desejava a presença do Senhor. E a arca, ela simbolizava justamente isso, a presença do Senhor. Há um equívoco muito grande no meio do povo de Deus, porque a maioria das pessoas chamam a glória de Deus de Shekinah. Mas a glória, a palavra Shekinah, é uma palavra aramaica, e ela não significa isso, mas ela significa a presença de Deus. A palavra aramaica para a glória é kavod, que é a glória de Deus. Então, quando nós falamos, eu quero, eu quero a presença de Deus, nós estamos dizendo a Shekinah de Deus, nós estamos chamando a Shekinah de Deus sobre a nossa vida. E a arca do Senhor, ela representava justamente isso, a presença de Deus no meio do povo, a presença de Deus no meio de Israel. Então, a Shekinah de Deus, ela era representada pela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela foi perdida, ela foi tomada pelos filisteus antes do início da monarquia em Israel, ou seja, antes do início de Saul começar a governar Israel. Foi no período dos juízes, justamente durante o governo, vamos dizer assim, do julgamento do sacerdote Eli. E essa arca, ela passou aproximadamente mais de 40 anos na casa de Abinadab, porque ela foi roubada pelos filisteus, e os filisteus não conseguiram ficar com ela e levaram para a casa de Abinadab. E depois de aproximadamente 40 anos, porque o reinado do rei Saul durou 40 anos, depois desses 40 anos, depois da morte de Saul, Davi assume o trono. E Davi, no seu primeiro ato de governar, ele reúne o povo e ele combina com o povo, e ele diz para o povo que o desejo dele era trazer de volta a arca. Então Davi vai à casa de Abinadab, e ele pega 2 filhos de Abinadab, que um deles é justamente Uzal, que morreu, que estendeu a mão contra a arca e morreu.
E ali acontece algo muito interessante. Justamente quando Davi estava trazendo a arca para Israel, a presença de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão nesse momento, porque não vou falar sobre isso. Mas nós vemos de uma forma que Davi, ele não foi totalmente fiel ao cumprimento daquilo que Deus desejava como a arca fosse carregada. E é interessante, queridos, que quando acontece a tragédia, Uzá morre, ali nós vemos que Davi, ele ficou desgostoso, ele falou, meu Deus, né, se Deus fez isso com esse rapaz, você imagine o que Deus ele pode fazer. Então Davi, ele pega, vê uma casa ali na beira da estrada, e ele leva a arca para a casa de Obed-edom. E a arca permanece somente 3 meses na casa deste homem. E é muito interessante, olha só que coisa sobrenatural. A diferença de alguém que abre o seu coração para Deus e a diferença daquele que fecha o seu coração para Deus. Nós vemos aqui 2 histórias, eu não vou focar nelas também agora, que é a história de Abinadab e de Obed-edom. Abinadab fica 40 anos com a arca na sua casa e nada acontece na sua vida. E Obed-edom fica apenas 3 meses com a arca na sua casa e toda a sua vida é mudada, é transformada. Eu quero dizer para você que esse é o nosso Deus. Ele tem poder para transformar, para mudar a tua vida. O nosso Deus é um Deus poderoso, que quando Ele encontra alguém com o coração aberto para recebê-lo, a vida desta pessoa é totalmente transformada. Queridos, isso é algo sobrenatural. Por quê? Por que você pode dizer isso? Primeiro, Uzá era filho de Abinadab. Por que esse rapaz morreu? Esse rapaz, ele foi negligente? Sim, ele foi negligente. Ele não fez conforme havia na lei. Ele era alguém que era responsável por guardar a arca, ele estava ali, mas não havia nele uma referência daquilo que era realmente a presença de Deus. E eu quero dizer para você algo muito interessante. Você imagine 3 meses na casa desse homem, e a vida dele foi transformada, totalmente transformada. Mas eu quero voltar um pouquinho e falar um pouco sobre esse homem, Obed-edom. Quem era Obed-edom? Obed-edom, o nome dele, Obed, significa servo. Edom, né, denota que esse homem, ele era um dos edomitas, que era descendente de Esaú, um dos filhos, né? Um dos filhos de Abraão, que se tornou inimigo de Israel. E não bastante, quem que esse homem também ele era um geteu de Gate, ou seja, ele era descendente daquele homem que enfrentou Davi, de Golias. Ele era parente, era da mesma família. Então, você veja bem, ele era alguém que era desprezado. Ele era alguém que não tinha parte nenhuma. Ele vivia numa casinha na beira da estrada. Então, ele era alguém totalmente, né, fora daquilo que nós podemos dizer uma pessoa que merece ser abençoada. E essa representação desse homem é muito interessante. Porque esse homem, quando Davi chega até ele, ali há algo muito interessante nessa história, que quando Davi chega até ele, fala, olha, eu não tenho como levar, eu posso deixar a arca na sua casa. Ele simplesmente abre a sua casa e ele recebe a arca do Senhor. E houve ali uma mudança em 3 áreas da vida desse homem. A área familiar, a área financeira, e a área espiritual desse homem foram totalmente transformadas. Nós não vemos aqui nesse texto, mas no hebraico há uma definição para tudo isso, de uma pequena palavra, que denota que, quando fala abençoou, o Senhor abençoou a vida de Obed-edom, está falando justamente dessa área, a área familiar, a área financeira e a área espiritual. E nós vemos como isso foi afetado. Olha só
o que o Senhor ele faz, né? O nosso Deus, ele é o Deus doador da vida. E olha só o que o Senhor ele faz com alguém que se abre para ele. Abre a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos ler 2 versículos. Olha só que palavra tremenda. O que Deus ele pode fazer na vida de quem o recebe, de quem ele abre o coração para ele. Olha só. Gênesis 21, versículo 1 e 2, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Sara era uma mulher estéril. Sara não havia vida no ventre dela, já era uma mulher idosa. Ela estava prestes a morrer, estava prestes a terminar a sua vida, no final da sua vida. Mas porque essa mulher, ela permitiu que Deus entrasse na vida dela, a vida dela foi totalmente transformada. Então, aonde havia morte, começou a ter vida. E eu quero dizer para você hoje, você pode ter entrado aqui hoje com sentença de morte, mas se você se abrir para esse Deus, aonde havia uma sentença de morte, vai começar a haver vida. Deus está aqui para te transformar. O Senhor me mostrava que iria entrar pessoas aqui nesta noite, pensando em largar tudo, pensando em abandonar tudo, porque você já tentou de todas as formas, mas não deu certo. Mas eu quero dizer nesta noite para você, está aqui aquele que pode te dar vida, aquele que pode te transformar, aquele que pode encher o teu coração e te levantar, como ele levantou um dia Sara, como a vida de Obed-edom, ela foi transformada. Aleluia, queridos. Você pode me dizer assim: pastor, como é que o senhor afirma que a vida desse homem ela foi mudada? Nós vamos ver. Ele era um homem fora, como eu disse aqui para vocês, ele não tinha a chance de participar ali da casa do Senhor. Mas vamos dar um pulo um pouquinho mais para frente aqui. 1 Crônicas, capítulo de número 15, o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Vamos dar uma olhada nesse texto. Capítulo de número 15, o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Olha só o que aconteceu com esse homem. Designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos filhos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos, da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Querido, quando o homem ele é tocado pelo Senhor, e foi o que aconteceu com Obed-edom, a primeira coisa que esse homem faz é se doar ao serviço do Senhor. Esse homem, ele se tornou porteiro da casa de Deus. E depois nós vamos ver mais para frente que Deus trabalhou mais na vida dele. Querido, trabalhar na casa de Deus mostra que a vida dessa pessoa, ela começa a ser transformada. Ninguém chega aqui na casa do Senhor e fala: eu quero trabalhar na casa do Senhor, sem antes houver uma transformação. Por quê? A partir do momento que há uma transformação na vida, que o Senhor toca, há um desejo no coração dele de compartilhar tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E foi exatamente o que aconteceu com Obed-edom. Obed-edom agora, o desejo dele, que depois de ter guardado a arca, quando a arca foi para Jerusalém, ele disse: eu quero ficar perto da arca, eu quero ficar perto daquilo que me abençoa, eu quero ficar perto aonde está a presença de Deus, eu quero ficar perto da Shekinah do Senhor. E ele, querido, foi designado como porteiro. Agora você pensa que a vida dele parou aí? Porteiro está bom,
Sim. Mas só para resumir aqui para você, o que aconteceu com esse homem? Depois eu vou deixar isso aí para você estudar. Você vai estudar, vai se pegar 1 Crônicas, a partir do capítulo de número 13, você leia toda a história. Mas melhor ainda, vai te dar um melhor entendimento. Você vai ver que esse homem se tornou um músico na casa do Senhor. Ele foi, obviamente, Davi, ele deve ter conversado com Davi, falado para Davi, olha, eu quero ser músico. E foi exatamente o que ele se tornou um músico. E depois de um músico, ele se tornou administrador dos tesouros do Senhor. Esse homem que era desprezado, e nós trazendo para os dias atuais, esse homem, ele administrava cerca de 3 bilhões de dólares dos tesouros da casa do Senhor. Olha que transformação na vida daquele homem que tinha uma casinha na beira da estrada. Esse homem foi transformado, e como se não bastasse, se você for olhar também, você vai ver que os filhos dele também foram transformados. Toda a sua família estava agora servindo ao Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, talvez você está servindo ao Senhor e você não entende por que as demais pessoas não estão aqui, mas se você continuar, se você não desistir, a Shekinah do Senhor, quando ela invadir o teu coração, vai trazer a tua família, vai trazer o teu marido, vai trazer a tua esposa, vai trazer os teus filhos, porque aonde a Shekinah de Deus está, ninguém consegue ficar parado, ela atrai a todos até ela. Queridos, tem uma palavra na Bíblia que eu acho tremenda, foi algo sobrenatural. O Senhor Jesus, ele disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos até ele. Todos vão ser atraídos diante do Senhor um dia. Eu fui atraído, você que está aqui nesta noite foi atraído ao Senhor. Os teus familiares vão ser atraídos, você sabe por quê? Porque não existe vida em outro lugar. Só existe vida nas mãos do Senhor. Só o Senhor é aquele que pode dar vida, a vida só existe nele. Nós lemos aqui o que o Senhor ele fez em Sara. Mas olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo 40 e 42, vamos ler. Mateus capítulo de número 10, eu vou aguardar os irmãos chegar lá. Mateus capítulo de número 10, em que como eu preparei uma colinha, então o meu está tudo aqui. Mas eu espero vocês, amém? Não tem problema não. Aí é rápido, né? Assim é fácil, né, pastor? Amém? Glória a Deus. Vocês não colam na escola não, tem alguém que cola aqui? Não, né? Amém. Amém, queridos? Mateus capítulo de número 10, versículo 40 e 42 diz assim, olha só que coisa tremenda. Esse texto aqui mostra o que aconteceu com Obed-edom. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade do justo, receberá galardão do justo. Preste atenção nisso. Querido, olha só que promessa tremenda. Olha a promessa que tremenda aqui, e logo em seguida. E qualquer que tiver dado, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, né? Em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. De modo algum. Olha que promessa que Deus ele tem para a tua vida, foi o que aconteceu com Obed-edom. Obed-edom, ele recebeu a presença do Senhor. Hoje, a presença do Senhor, sabe quem é? É eu e você. A presença do Senhor, Deus está aqui, aquele que recebe
ao Senhor, aquele que recebe uma pessoa na condição de profeta, de ser discípulo, está recebendo o Senhor. Quando você recebe alguém dentro da tua casa, quando você recebe alguém como um servo de Deus, quando você abre a porta da sua casa, que foi como Obed-edom fez, você recebe ao Senhor, e de maneira nenhuma você vai perder aquilo que Deus tem reservado para você. Queridos, se nós fôssemos pegar aqui testemunhos de pessoas que têm aberto a sua casa, têm recebido a célula, querido, nós íamos passar o resto da noite aqui falando daquilo que Deus tem feito. Deus tem realizado milagres, Deus tem feito muitas e muitas coisas na vida das pessoas, Deus tem transformado vidas aqui. Pessoas, mulheres estéreis, Deus tem mudado a história. Pessoas que elas têm olhado de onde o que vai acontecer com a minha vida. Quando ela percebe, Deus começa a mudar, Deus começa a transformar, e esta pessoa começa a prosperar em todas as áreas da sua vida. Quando nós falamos de bênção, a primeira coisa que nós pensamos é dinheiro, mas não é só isso, querido, é saúde. É prosperidade na área financeira, sim, mas na área familiar também. A minha esposa falou aqui a respeito de um tempo que ela tinha, ela queria realizar um encontro de casais, mas não conseguia. Mas Deus mudou a história dela. Deu eu para ela. E deu ela para mim, olha só que coisa boa. Foi recíproco, Deus falou, pera um pouco aí. Aí um dia, você sabe o que eu falei? Porque eu estava conversando com ela. Sabe o que Deus falou para ela? Falou assim, você foi dar o seu coração para Deus, Ele deu o seu coração para mim. Eu falei, vixe, me dei mal, Me dei mal, Queridos, é assim que Deus Ele faz. O problema é que tem pessoas que elas querem reter mais do que aquilo que Deus já tem dado para ela. Mas o que aconteceu com Obed-edom? Obed-edom, ele era um Zé Ninguém. Obed-edom, ele era alguém que estava lá à beira do caminho. A casa dele era uma casinha lá, mas toda a vida desse homem foi transformada. Eu tenho certeza, você imagine, você acha, vamos ser aqui, vamos ser um pouco mais racionais. Você daria uma fortuna de 3 bilhões de dólares para alguém administrar se essa pessoa fosse um mendigo? Não. Por quê? Querido, vamos ser sinceros. Você já imaginou um cara que não tem nada, não tem nem o que comer, ver 3 bilhões de dólares, ele vai ficar doido, falar, vou pegar um pouquinho para mim. Mas não foi isso que aconteceu com esse homem. Quando esse homem foi administrar os tesouros da casa do Senhor, Deus já havia trabalhado na vida dele. Esse homem já havia prosperado e ele queria estar onde estava a Shekinah de Deus. E quando a Shekinah de Deus, querido, ela vem sobre a tua vida, há uma transformação total e completa. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso hoje na vida de muitas pessoas aqui. Talvez você entrou aqui, você não consiga entender, e eu quero dizer que você que tem uma célula na sua casa, a Shekinah de Deus está lá. Receba a Shekinah de Deus. A tua vida, querido, pode até hoje não ter mudado nada, mas eu quero dizer para você que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a partir de hoje vai começar a haver transformação na tua casa, na tua família, porque o nosso Deus não é Deus que mentira, o nosso Deus, Ele é o Deus que fala a verdade, o nosso Deus que é o Deus que cumpre aquilo que Ele fala. A presença de Deus é eu e você. A presença de Deus é que pode transformar a nossa vida. Sara, aquela mulher estéril, recebeu vida. Aquela mulher estéril pôde ser uma mãe de multidões. Aquela mulher estéril foi totalmente transformada. E você que tem um desejo, de ter uma célula na sua casa, eu quero dizer para você que Deus também quer te abençoar nesta noite. E você que ainda nem tem esse desejo, Deus também quer mudar a tua história. Tem alguém aqui nesta noite que não pode ser abençoado? Não.
todos que estão aqui podem e terão as suas vidas transformadas. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar nesta noite, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nesta noite você quer fazer uma aliança com esse Deus, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Se tiver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nesta noite quer fazer uma aliança com esse Deus, pode sair do teu lugar, vem aqui. Vem aqui, faça uma aliança com esse Deus, que Ele pode mudar a tua história. Se você está aqui nesta noite, e a sua vida está destruída, e você já é crente, você já serve ao Senhor, mas muitas áreas da tua vida, aonde você está sendo envergonhado, no seu casamento, aonde você está sendo envergonhada, que você não tem mais alegria na tua vida sentimental, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque Deus nesta noite vai mudar a tua história em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé, meu querido. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. O Senhor vai ressuscitar vidas aqui nesta noite. O Senhor vai ressuscitar vidas aqui nesta noite. E se você está aqui nesta noite, e por algum motivo, você tem alguma área da sua vida que está morta, o Senhor vai trazer ressurreição nesta noite. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente, experimente o poder de Deus. Não é o meu não, mas o poder de Deus. A Shekinah do Senhor está aqui. A Shekinah de Deus está aqui. E é a Shekinah de Deus que transforma a vida. É a Shekinah do Senhor que pode transformar nesta noite. Sai do teu lugar e vem aqui. Deixa a Shekinah do Senhor tocar no teu coração.